Há 6 meses, especificamente, minha irmã ainda morava na Alemanha, não tinha acontecido muitas coisas na vida dela. A Val me mandou um monte de cantata lá. O que nós vamos fazer no Natal? Junho, né? Então, fizemos algumas análises ali, fizemos uma escolha, e no mês de julho, depois de uma conversa onde nós batemos o martelo, mandei mensagem para minha irmã, falei, você é minha regente, você vem para cá que nós vamos cantar e nós vamos ensaiar. Aí mandei no grupo do WhatsApp do coral, todos que participaram do último ensaio do coral, falei, gente, o Natal está aí, em julho. Fernanda me responde, o quê? O que eu perdi? Né? O Natal está aí, em julho. Então começou aquela pressão psicológica para aqueles que pudessem participar com a gente do coral, né, ficassem no grupo de WhatsApp, ou aqueles que por algum trabalho, coisa do tipo, não pudessem participar, então não participassem. Aí nós iniciamos os ensaios no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E eu confesso para vocês que, se perguntarem para todos aqui, foi bastante trabalhoso, bastante. Nesse meio tempo, Viviane chegou, regeu, teve um problema na mão, passou para a Val assumiu com garra, com disposição, Viviane continuou ensaiando as crianças, e essas crianças ensaiaram, né, Jussara? Quase todo domingo passava ali. E hoje foi o primeiro dia que nós conseguimos reunir todos, inclusive adultos e crianças. Né? Administrar pessoal não é fácil, porque sempre alguém tem alguma coisa. A liderança, irmãos, na minha vida, é algo que sempre esteve presente, desde muito cedo. Não porque eu tivesse corrido atrás dela, muitas vezes eu até mesmo corri dela. O que está acontecendo aqui Eu corri dela, mas é como se algo soprasse em meus ouvidos e fosse como uma responsabilidade em muitos momentos da minha vida. Pode baixar bastante, que eu falo bastante alto aqui. Se puderem, quem está aqui com controle, baixa bastante que eu falo alto. Irmãos, para o bem e para o mal, para as coisas boas e para as não tão boas assim, liderar tem a ver com chamado, vocação, perfil. E líderes falham, e falham muito. Porque, diferentemente do que nós podemos pensar, líderes não são escolhidos porque são melhores. Líderes são escolhidos porque eles têm uma missão, assim como todos os demais. Todos nós temos alguma missão, e a liderança envolve missão, vocação, responsabilidade. Isso não significa que nós então sejamos melhores, pelo contrário. Nós somos feitos da mesma matéria que qualquer pessoa. E eu falo aqui da liderança cristã, assim como liderança em outras áreas da vida. Líderes se entristecem, líderes se deprimem, líderes ficam ansiosos, líderes perdem a calma, líderes avaliam errado as situações, líderes podem se tornar orgulhosos, podem se tornar vaidosos, até mesmo ressentidos, e mesmo assim são chamados para conduzir alguma coisa, e precisam aprender o tempo todo. É fato também que a liderança pode ser profundamente solitária em alguns momentos. E ao mesmo tempo, a liderança é causa de muitas dores. E não quero que você pense que eu estou narrando um fato relacionado à minha vida, mas é um conceito. Muitas dores provocadas pela ingratidão, pelo acúmulo de problemas com que se lida. E sim, algumas coisas eu passei, outras eu leio em livros e espero nunca passá-las, mas muito possivelmente experimentarei algumas experiências não tão agradáveis. E o que isso tem a ver com a mensagem do Natal, e o que isso tem a ver com a série Ele é Jesus o Cristo, que finalizamos hoje? Eu vou contar para você o que isso tem a ver. Há pouco mais de 2 anos, nesse púlpito, nesse local, eu tive um sinal, e não é uma revelação, um sinal físico, no meio do sermão, de que as coisas não podiam continuar da mesma forma. Minhas pernas tremeram, aquela descarga emocional, um suor repentino, e não estava doente, foi uma descarga emocional mesmo, uma reação não programada, um alerta de que alguma coisa precisava mudar.
são 20 anos à frente da igreja, 19,5 como ordenado. E nós temos lido, nos últimos anos, casos de suicídio entre pastores, outros tantos abandonando os ministérios, e por que não falar dos líderes de ministério das igrejas que renunciam à sua vocação, porque não aguentam a carga emocional. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos renunciando a um chamado de Deus. Por isso, a gente diz que ao invés de você jogar fora alguma coisa, nós podemos reconstruir e consertar a forma como nós estamos fazendo as coisas. É necessário repensarmos não somente a liderança, mas repensarmos a nossa vida como um todo. Afinal, nós servimos a Cristo. Nós anunciamos que Ele é o descanso para as nossas almas. E há tempos eu tenho pensado, o que é Jesus para mim? Eu fiz essa pergunta durante a nossa cantata, o que é Jesus para você? E essa pergunta que eu fiz para você, eu tenho feito para mim há 2 anos. Será que tem sido apenas um conceito, uma ideia, um mito? Ou de fato Ele é o Redentor da minha vida, o Deus Emanuel que está presente nos dias de alegria e tristeza? Será que Ele é de fato o meu amigo em quem eu encontro paz, descanso e esperança? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. E é um texto bem pequeno e bem conhecido, para a gente responder essas perguntas na nossa vida. O que é Jesus para mim? O que é Jesus para você? Esse texto é o texto das 2 irmãs, Marta e Maria. Lucas 10, versos 38 a 42. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O texto está falando dessas 2 irmãs. Eu sei que muitos aqui já conhecem o texto, já ouviram outras mensagens sobre o texto. As 2 eram irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Eles moravam numa aldeia a cerca de 3 quilômetros, mais ou menos, ali de Jerusalém, chamada Betânia. Era um vilarejo bem próximo ali de Jerusalém. Parece que há um consenso, logo de início, que Maria estava certa e Marta estava errada, certo? Parece que o próprio Jesus, já nos dá a resposta de que o caminho de Maria era um caminho adequado e que o caminho de Marta era um caminho inadequado. Mas essa é uma visão apenas superficial da passagem. Nós precisamos entender a razão de um caminho e outro estarem em sintonia ou não sintonia com a vontade do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que há aqui no texto, em relação a Marta, uma questão pessoal e não geral. Por que eu estou dizendo isso? O texto mostra que Marta estava trabalhando demais, e por isso ela foi repreendida por Jesus. Afinal, parece que naquele momento, toda a correria não era necessária. Mas nós precisamos aprender a diferenciar uma questão pontual e pessoal de Marta de um conceito. Trabalhar muito não é pecado, e Jesus não está fazendo uma apologia ao trabalhar menos. O objetivo não é esse. Em nenhum lugar no texto nós vemos Jesus dizendo o seguinte: Marta, você tem que não trabalhar. E nem ele está dizendo que Marta não era uma serva sua, e nem que aquele trabalho não era necessário.
E mais, em nenhum lugar está mencionando que não devamos nós, no nosso cotidiano, pegar no batente. Seja na nossa profissão, seja na nossa igreja, seja na nossa casa. Você não precisa abrir, mas em Lucas 10:2, Jesus disse o seguinte: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E em 1 Coríntios 15:58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. A questão aqui não é trabalhar muito, mas é trabalhar errado. O que está se apresentando aqui não é a não necessidade de abundância na obra do Senhor, mas acima de tudo, saber trabalhar certo e de maneira abundante. Inevitavelmente, muitos que se dizem cristãos colocam as mãos no arado e retrocedem. Outros tantos nem ousam colocar a mão no arado. A seara é enorme. Há necessidade de muitas pessoas que todos os servos do Senhor coloquem as mãos no arado e sirvam. Caso contrário, é inevitável que haja excesso de trabalho para alguns. O Senhor nos chama para trabalharmos de maneira abundante, com intensidade, paixão, responsabilidade. No entanto, no caso de Marta, ela usou o ativismo como muleta para o vitimismo. O excesso de trabalho fez com que ela se comparasse à sua irmã e basicamente obrigasse Jesus a agir de acordo com a sua vontade. Senhor, é justo que eu faça todo o trabalho e ela fica aí sentada aos seus pés? Inevitavelmente a gente pensa na história da cigarra e da formiga, né? Então tá lá uma tocando violão e a outra trabalhando, né? Então, mas aqui parece que é o contrário. Parece que é o contrário, que o certo é ficar parado. E na verdade não é isso que Jesus está dizendo. Marta está ali num vitimismo: tadinha de mim, eu sou tão prendada, esforçada, estou tão atarefada. Irmãos, eu me senti como Marta muitas vezes na minha vida. Eu me senti como Marta hoje. Eu me senti como Marta nos últimos 6 meses. Eu senti que eu estava trabalhando muito, tinha muita gente acomodada. Alguém já se sentiu assim? Mães já se sentiram assim em casa? Mulheres? Muitos. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Irmãos, há muito disso conosco. É fato que quando muitas pessoas deixam de puxar a corda, lembra algumas semanas que nós falamos sobre o cabo de guerra? Quando algumas pessoas dizem o seguinte: eu estou cansado, eu não aguento usar máscara, eu não isso, aí a pessoa começa a abandonar o barco, o que acontece? Vai sobrando para os outros, e aí o fardo fica pesado. Então é natural que haja esse tipo de situação. Tem muita gente que tem feito muita coisa. Professores aqui, por exemplo, quando entraram na faculdade, não disseram para eles que ia haver uma pandemia e que ele ia ter que trabalhar de maneira online, depois híbrida, dando atendimento para pessoas em casa. Ninguém disse que ele tinha que ter um computador, uma internet rápida. Simplesmente ele foi lá porque ele queria ensinar. E os professores estão cansados. Graças a Deus todos acabaram as aulas até agora, né? Então agora vocês precisam descansar. Vocês precisam de um tempo para vocês. Isso em todas as profissões. Nós precisamos. Há muita gente fazendo muita coisa para o Senhor. Só que o grande problema que eu comecei a perguntar para mim mesmo é que se o que eu faço para o Senhor significa que eu o conheça na mesma medida. E talvez essa seja a grande questão aqui que abre as portas para a gente compreender o texto. Quando nós fazemos pelos motivos errados, nós fazemos do jeito errado, e aí nós nos estrepamos. A gente começa a cobrar os outros, e essa é uma tendência natural de todos nós. Eu falo isso, irmãos, como uma constatação e uma confissão. Quantas vezes nós nos dedicamos a um trabalho e chegam os engenheiros de obra pronta,
depois que está tudo organizado, e faz aquela pergunta: mas por que vocês não fizeram isso? Não é assim que acontece? Inevitavelmente, um lado humano nosso, ele aflora. Só que o que Jesus está querendo mostrar para Marta aqui, é que nós temos que fazer as coisas certas, do jeito certo, organizando as nossas prioridades. E para enriquecer o que eu quero dizer para vocês, eu vou ler um texto de uma outra passagem sobre a vida de Marta. No contexto da morte de Lázaro, você não vai abrir, eu vou ler sozinho aqui. No contexto da morte de Lázaro, nós vemos um pouquinho mais sobre a personalidade dessa mulher. Lázaro ficou doente e suas irmãs mandaram chamar Jesus. Ele se demorou alguns dias, mas foi até Betânia. Quando ele estava chegando, aliás, quando ele se direcionou a Betânia, Lázaro já havia morrido, e Marta, sabendo que Jesus estava chegando, correu. Marta tem essa iniciativa, Maria ficou chorando em casa, e Marta correu até Jesus. Ela era proativa. Ela tomou a decisão de fazer alguma coisa. Ela disse assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Isso está lá em João capítulo 11. Presta atenção, Marta cria que Jesus era um amigo real, mas que também era divino, que ele era o Messias, o Redentor prometido, e que tinha poder para fazer qualquer coisa. Na passagem base que nós lemos no início, o que vimos foi uma Marta que não havia ainda compreendido quais eram as prioridades de sua vida. Presta atenção, Jesus era um amigo, que era Deus, o Messias prometido, com todo o poder nos céus e na terra, dono de todo o conhecimento, de toda consolação, digno de adoração. Marta precisava entender que Jesus deveria ser tudo em sua vida. Mais do que fazer algo para Jesus, ela precisava aprender a desfrutar da presença de Jesus na sua vida e na sua casa. O que Jesus está querendo mostrar para Marta é que não que ela deveria trabalhar menos, mas que Ele deveria ser a causa principal da sua vida. Esse Jesus divino estava na sala da sua casa. Se sua presença traz paz e transformação, por que Marta estava ali trabalhando, tentando oferecer algo para Deus? Porque isso está na nossa natureza. Sabe o que diferencia o evangelho verdadeiro de outras religiões? Não é o que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Ele faz e é em nós. Esse é o conceito da graça. Não há nenhuma religião, não há nenhum segmento que, diferente do evangelho, que anuncie uma proposta tão ousada quanto a proposta da graça. Irmãos, essa é a grande diferença do ativismo religioso, que eu me envolvo muitas vezes, do verdadeiro evangelho. O primeiro tem a ver com aquilo que eu faço para Deus. O segundo tem a ver com aquilo que Deus fez ao meu favor e ao seu favor, e como nós desfrutamos dessa mensagem. Ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Existe um conceito de salvação aqui, no sentido de que o peso do pecado foi retirado, e nós podemos viver uma vida de graça. Só que não somente o peso do pecado, mas os efeitos do pecado também podem ser aliviados. É lógico que em alguns momentos nós nos sentiremos cansados, nós trabalharemos muito, mas o que Jesus tem sido para mim? Com boas intenções, seguindo modelos prontos dentro das nossas igrejas, há muita gente que ainda não compreendeu. Por um lado, aqueles que querem fazer muito para Deus, achando que aquilo vai trazer algum benefício,
E aí a gente fica cobrando as pessoas. Eu fiz, agora não ponho mais a mão. Né? Então tem esse lado aqui. O ativismo que gera o vitimismo, que gera a comparação com os outros. E do outro lado tem aqueles que nem colocam a mão no arado. Eu não me envolvo para não ter problema. Sabe qual que é a resposta que Jesus espera de nós? Está lá em Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, quando eu faço para Deus, eu não faço porque eu quero me comparar com as pessoas e porque eu quero receber alguma bênção de Deus. Eu faço como resposta à oferta da graça, por amor, aí pesa menos. Quando eu entendo que eu devo fazer por amor, pesa menos. É inevitável que às vezes a gente seja tentado a fazer algumas comparações. E aqueles que trabalharam comigo nos últimos 6 meses vão mudar o meu nome para Marta ao invés de Lucas. Pastor Marta, né? Vai ser agitado. O Henrique olhou para mim hoje e falou assim: pastor, você quer uma água, né? Hoje de manhã ele estava assim: pastor, vai descansar. Pastor, não sei o quê. A Viviane: para que você está ansioso, para que você está aquilo. Então, as pessoas perceberam, porque está na minha natureza ser Marta. Está na minha natureza não descansar aos pés do Senhor Jesus, como fez Maria. Por isso, irmãos, para mim, e eu espero que para você, seja um tempo de ajustes. Há muitas pessoas que precisam começar a fazer os ajustes. Eu estou há 2 anos, que eu faço uma confissão pública aqui, que eu, naquele dia, em setembro de 2019, antes da pandemia, uma pessoa chegou assim para mim, depois do culto, né? Foi até cômico, né? Depois que eu tive essa síncope, a pessoa falou assim: mas eu vim aqui quebrado, você está mais quebrado que eu? E de fato, era mais ou menos assim. Mas desde então, eu entendi que eu precisava começar a fazer alguns ajustes. E eu estou num processo. E eu queria convidar você para esse processo. Comece perguntando: o que é Jesus para você? Ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e revelou a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Esse é o Jesus que você crê? Ou ele é um mito, que está distante, e que nós devemos oferecer o nosso sacrifício semanal de participar do culto? Irmãos, o culto é um tempo de celebração, de adoração e aprendizado. Não é para aliviarmos a nossa consciência, é para a gente aprender, ser edificado, desafiado, adorar o Senhor e seguir adiante. Há outras pessoas que precisam reconhecer que o Messias prometido é Jesus, prometido no Antigo Testamento. Ele veio na plenitude dos tempos, e o seu propósito é redimir as pessoas com sua graça e o seu amor, não pelas nossas obras. Há outras pessoas ainda que precisam entender que aquilo que fazemos para Deus deve ser fruto daquilo que Ele fez por nós. Quando fazemos algo para o Senhor, compreendendo que primeiramente Ele fez por nós, as comparações diminuem, o vitimismo diminui, as cobranças diminuem. Lembra uma pergunta que eu fiz há 2 semanas, quem estava aqui? Eu falei assim: Jesus é tudo o que precisamos. Nós precisamos aprender, nós precisamos querer que Ele seja tudo o que nós precisamos. A gente às vezes não está preparado para, num momento de angústia, nos separarmos da multidão, como o próprio Mestre nos ensinou, e orar a Deus, para que derrame sobre nós a graça, o descanso e a consolação. Sendo pastor, irmãos, eu preciso ensinar, eu preciso cobrar, eu preciso chacoalhar as pessoas do seu comodismo, mas eu não posso negociar a minha fidelidade porque eu me sinto uma vítima. Eu devo ser fiel porque Ele me salvou. Você deve ser fiel a Deus, dedicar o seu tempo, os seus recursos, o seu esforço a Deus, porque Ele te salvou.
que é Jesus para você? Se eu pudesse dar uma dica para a gente finalizar, eu vou ler 4 coisinhas apenas, em resumo das últimas semanas do que nós apresentamos. Jesus não é um mito, Jesus não é um super-herói nos moldes do Homem-Aranha, não é uma ideia abstrata, não é um parça qualquer. Jesus é Deus, Deus que se fez homem, Ele é o Redentor, o caminho, a vida, a esperança para todos os que nele esperam. Segunda coisa, precisamos entender que a vida cristã se inicia por aquilo que Ele fez por nós, e não está pautada naquilo que nós fazemos por Ele. O que fazemos em abundância, o trabalho exaustivo, deve ser feito como consequência da compreensão que temos de quem Ele é. Sendo assim, nós não cairemos no ativismo, nem no vitimismo, e nem em nenhuma armadilha. Maria, enquanto Jesus estava diante dela, só havia uma coisa que ela podia fazer: se prostrar aos seus pés e desfrutar da sua presença. Ele é tudo o que precisamos. Precisamos fazer dele tudo o que queremos, descansando aos seus pés. Afinal, há tempo para todas as coisas. E o que tem movido o meu coração, apesar de toda a correria que está chegando ao fim aqui, de preparação, é pensar no seguinte: se uma grande perseguição vier, se nós não pudermos falar de Jesus, o que fica para nós como igreja é nos reunirmos, abrirmos a palavra e orarmos. Essa é a essência. O que nós fazemos depois, em abundância, tem que ser feito considerando as prioridades. Se não pudermos ter o melhor equipamento, se não pudermos ter o maior espaço de culto, se não pudermos ter a melhor câmera de transmissão, se não pudermos ter nenhum músico profissional, ainda assim, continuaremos sendo igreja, porque temos a palavra e Jesus no meio de nós. Que aprendamos a desfrutar dele. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Agradecemos pelo privilégio de abrirmos os nossos lábios e podermos cantar ao Senhor, expressar o nosso louvor ao Senhor. Mas queremos fazer isso, Pai, como consequência da oferta da graça. Não é por nossa causa, não são por nossas obras, não é por aquilo que fazemos que recebemos a recompensa, mas é única e exclusivamente pelo Teu amor, que nos constrange, que nos transforma pela Tua graça. Ajuda-nos a descansarmos, Senhor, na presença maravilhosa de Cristo Jesus, que está aqui, que está em nós. Ajuda-nos a confiarmos no Deus Emanuel, que está presente. Ajuda-nos a aceitarmos, ó Pai, as mudanças necessárias que precisam ser feitas em nossa vida. Que o Senhor seja em nós, a cada dia, tudo o que queremos, tudo o que precisamos. E que as palavras que saírem de nossas bocas, e que as tarefas e obras que saírem de nossas mãos, saiam como resultado da transformação daquilo que o Senhor fez primeiro por nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.